Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais uma sequência de atividades, né? Hoje nós estamos na quarta-feira, dia 23 de setembro, finalizando mais um mês, hein? Então vamos lá. Então nós vamos trabalhar hoje história, tá? Página 48. Deixa eu sair aqui um pouco da tela, peraí. Página 48, tá bom? É, Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a história do Casa Rio. Casa Rio, né? Sei que vocês conhecem bem, né? Um dos pontos turísticos mais famosos de Rondonópolis. Tem umas imagens aí na apostila, vocês podem dar uma olhada, né? Tenho certeza que vocês, pelo menos a maioria, já passearam por lá, já andaram de bicicleta, já brincaram com outros colegas, já foram em algum evento ali. Então é um espaço cultural, é um marco, né, da história da nossa cidade de Rondonópolis, e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela, tá bom? Então vamos prestar bem atenção na leitura que a prof vai fazer. Bom, foi nessa região, ou seja, no Casario, que se iniciou o processo de colonização da cidade de Rondonópolis no início do século XX. Então, esse local ele é o marco da colonização, ou seja, foi ali que moraram as primeiras pessoas que vieram de fora do estado para morar aqui na cidade. Então ali a nossa população se iniciou ali, né, a partir da colonização da nossa cidade, e esses colonizadores viviam naquela região ali do Rio Vermelho, tá bom? Onde hoje é o Casario. Isso lá no século XX, nós já estamos no século XXI, então há mais de 100 anos atrás. Então, muito tempo, né? Localizado às margens do Rio Vermelho, o Casario, eu não sei como é que fala bem ainda, se é Casario ou Casa-Rio, ainda tem essa dúvida. Ele começou a partir da construção das duas primeiras casas na década de 30. Então, as primeiras casinhas que foram construídas foram somente duas, lá nos anos 30. Porém, como complexo turístico-cultural reavivado, ou seja, ele foi reestruturado, organizado, arrumado, né? A palavra mais comum, ele foi arrumado, reavivado. Ele foi reinaugurado no dia 10 de dezembro de 2004. Então, esse casario que a gente conhece hoje, todo arrumadinho, com grama, as casas, né, todas arrumadinhas, ele foi feito para se tornar um lugar, um ponto turístico mesmo da cidade. E isso lá foi inaugurado no dia 10 de dezembro de 2004. Tá? Antes disso, não era um patrimônio histórico, era um local que faz parte da história da cidade, mas ainda não era considerado ainda um complexo turístico, como diz o texto, reavivado. E tudo isso em memória de Marechal Rondon. A pesquisa mostra que a primeira casa foi construída em 1930, sendo que novas construções foram feitas nas décadas de 50 e 60, momento em que o local passou a ser identificado como Vila do Seu Moisés. Então, as primeiras casas, as duas primeiras, foram construídas em 1930, né, que eu falei anteriormente. Depois é que foram sendo construídas todas essas outras, isso nas décadas de 50 e 60, ou seja, entre os anos de 1950 e 1960, e a partir desse momento, onde foram construídas essas novas casas, passou a ser chamado de Vila do Seu Moisés. Então, ainda não era o casario, era a Vila do Seu Moisés, nessas décadas de 50 e 60. Essa Vila do Seu Moisés tornou-se assim um primeiro empreendimento imobiliário do município, com a construção de duas casas para hospedar viajantes na década de 50 e de novas residências para alugar na década seguinte. Então, esse espaço ele foi como se fosse uma vila mesmo, né? Por isso quando ele fala Vila do Seu Moisés, se tornou um empreendimento imobiliário. Ali ele alugava as casinhas para os viajantes, depois ele começou a alugar para moradores mesmo que não tinham condição de pagar um aluguel ou de construir uma casa, né, um aluguel mais caro. Ele começou a alugar para pessoas mais simples, se tornou ali uma vila mesmo. As 24 casas construídas, então são 24 casas, para este fim eram alugadas para pessoas pobres que em sua maioria não tinham dinheiro para comprar terras ou construir. Tá? Foi o que eu falei. Então ela começou a ser um lugar de moradia de pessoas mais simples, mais humildes.
Antes de ser transformada em patrimônio histórico e cultural de Rondonópolis, o conjunto de casas que foi alugado ao poder público passou por transformações. Todas as casas passaram por uma reforma de revitalização, mantendo seus aspectos históricos. A partir daí, a Vila do Seu Moisés recebeu a denominação de Casaril. Então, quando a gente fala em patrimônio histórico e cultural, quer dizer que é um espaço onde ele tem que manter suas características originais. Então, eles não podem modificar a estrutura dessas casas, a forma como elas foram construídas, eles não podem demolir nada. Eles têm que manter o máximo do original dessas casas de quando elas foram construídas lá em 1930. O que eles podem fazer? O, o poder público, né, o governo, eles podem revitalizar, ou seja, dar uma arrumadinha, consertar alguma coisa, mas sempre mantendo a originalidade, o padrão original das casas. Vocês podem ver que a forma das casas, a forma como elas foram construídas, o telhado, tudo, ele é bem diferente das nossas casas, das outras casas da cidade, porque ali eles mantêm as características lá dos anos 30, lá dos anos 50, 60. Exatamente por ser uma construção, um patrimônio histórico e cultural, ele não pode ser modificado, ok? Então, mas basicamente é isso, né, na história do nosso Casaril, a Vila do Seu Moisés anteriormente, né, primeiro empreendimento imobiliário, primeiro lugar de moradia, de aluguel de casas da cidade, e que hoje é um espaço cultural, onde geralmente a gente vai para passar um tempo, se divertir, assistir algum show, alguma apresentação, né? Geralmente vai para ali. Tem os pontinhos lá de lanchonete também. Então é um lugar bem legal, bem gostoso de passear, tá? Eu indico vocês que ainda não foi, convidar o papai e a mamãe, né, um momento para ir lá conhecer esse espaço. Ok? Esse marco, esse ponto histórico da nossa cidade. Agora a gente vai assistir um videozinho que vai mostrar imagens desse espaço, dessa orla ali do Rio Vermelho, mostrando também o Casaril. E eu quero que vocês prestem bem atenção de como pra gente ver, né, como é bonita a nossa cidade. Tá bom? Então vamos lá.
Pronto, bem legal esse vídeo, não é? Muito bonito, né? Ter essa visão aérea da nossa cidade, muito legal. Bom, gente, então, a atividade de história que vocês vão fazer é só responder essa perguntinha aqui. Deixa eu marcar aqui, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa na internet, onde vocês vão procurar outros patrimônios culturais, históricos no Brasil, tá? Pode pedir ajuda da mamãe, do papai, tá bom? Então, vocês vão pesquisar outros pontos, eu sempre esqueço o nome, patrimônios históricos brasileiros, e escrever o nome aqui. Pode ser 2, 3, tá? Não precisa ser muitos, não, tá bom? Vocês vão pesquisar na internet e vão escrever aqui alguns patrimônios históricos brasileiros, certo? E agora nós vamos fazer uma outra atividade ainda relacionada a esse texto aqui, tá? Que é no caderno, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Então, vocês vão fazer isso aqui no caderno, tá bom? Data, nome completo, vão escrever classificação de palavras quanto ao número de sílabas e questão 1, complete a tabela com o que se pede, a partir do texto lido sobre o casario. Então, vocês podem dar um pause agora para copiar isso aqui, que tem uma segunda parte para fazer. A segunda parte é essa aqui, tá? Embaixo daquilo ali que você já copiou, você vai fazer essa tabelinha, tá? São 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 5 linhas do caderno vocês vão usar. E depois vão fazer 4 colunas, tá bom? 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Na primeira, você vai escrever 3 palavras monossílabas, 3 palavras de sílabas, 3 palavras trissílabas e 3 palavras polissílabas. Mas, professor, o que é isso? Eu vou explicar agora para você, tá bom? Se você quiser dar pause agora para copiar a tabela, pode dar pause. Tá? Então, eu vou explicar para vocês, depois que você copiou isso e isso, você vai responder, mas primeiro eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas. Já expliquei, já falamos sobre isso, mas vou relembrar vocês. Então, a classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. As sílabas a gente já sabe bem. O que é as sílabas? As sílabas são as partes da palavra. Quando a gente fala uma palavra, ela tem partes. A gente vai abrindo a boca de acordo com essas partes. Quando a palavra tem uma sílaba, uma parte, uma sílaba, a gente chama ela de monossílaba. Olha, monossílaba. Mono vem de um. Quer dizer, uma sílaba. Aí tem um exemplo, sol, sol, sol. Você abre a boca somente uma vez para falar a palavra, sol. Outro exemplo também, fé, fé. Uma sílaba, né? Só abre a boca uma vez para falar. Cor, cor. Uma sílaba. Então, todas as palavras que têm uma sílaba são chamadas de monossílaba. Toda palavra que tem 2 sílabas são chamadas de dissílaba. O di vem de 2, dissílaba, tá? É importante vocês frisarem bem esses inícios aqui que estão em vermelho, ó, porque eles mostram a quantidade de sílabas que tem a palavra. Ó. Mono, uma. Dissílaba, o di representa 2. Olho, olho. Eu abro a boca 2 vezes para falar a palavra. Olho. Então, são 2 sílabas. Casa, 2 sílabas. Copo, 2 sílabas. Então, todas as palavras que têm 2 sílabas, nós chamamos de dissílaba. Palavras que têm 3 sílabas, como celular, celular, elas são chamadas de trissílaba. O tri representa 3, significa 3. Trissílaba. Outros exemplos de palavra trissílaba. Caderno, caderno. Vou até bater palma para você ver, ó. Caderno. Viu? 3 palmas, então são 3 sílabas. Controle. 3 sílabas. Que mais? Deixa eu pensar outro exemplo aqui. Violão, violão. 3 sílabas, tá bom? E toda palavra que tem 3 sílabas são trissílabas. E aí nós temos a polissílaba, que são palavras que têm 4 sílabas ou mais. A partir de 4 é chamada de polissílabas. Poli vem de vários, muitos, tá? Aqui nós temos o exemplo, o abacaxi. Abacaxi, 4 sílabas, então ela é polissílaba, ok? Outro exemplo, capacete. Capacete, 4 sílabas, então ela é polissílaba.
Vou pegar uma que tem mais sílabas, deixa eu ver. Acampamento. Acampamento. 5 sílabas. Ela é polissílaba também, tá? Porque polissílaba é que tem 4 sílabas ou mais, ok? Então, só recapitulando, monossílaba é a palavra que tem uma sílaba somente, dissílaba é a palavra que tem 2 sílabas, trissílaba é a palavra que tem 3 sílabas e polissílaba é a palavra que tem 4 sílabas ou mais, certo? E agora sim a gente vai para a atividade. Então, o que está pedindo aqui? Complete a tabela com o que se pede, a partir do texto lido sobre o casaril. Então, vocês vão completar essa tabela com palavras do texto, lá da apostila que a gente acabou de estudar sobre o casaril. Vocês vão tirar lá do texto, aqui na primeira coluna, 3 palavras monossílabas. Você vai lá no texto, vai procurar 3 palavras monossílabas e vai colocar aqui. 3 palavras dissílabas, 3 palavras com 2 sílabas. 3 palavras trissílabas, 3 palavras que têm 3 sílabas, e 3 palavras polissílabas, 3 palavras que tenham 4 sílabas ou mais, certo? Somente isso, ok? Então, vou mandar também a leitura de leite lá no WhatsApp para quem quiser ler, tá bom? E uma ótima atividade e até amanhã!